Então vamos ler Mateus capítulo 7. Muitas vezes nós já falamos da necessidade de habitar ricamente a palavra de Deus em nossos corações, como fala Colossenses 3,16. E um dos motivos que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossos corações é para que não corramos o risco de, por causa de uma insuficiência no conhecimento da palavra de Deus, interpretarmos a palavra de Deus erradamente. Então, também já mencionamos esse perigo, como por exemplo aconteceu quando o Senhor foi provado no deserto, quando em algum momento Satanás usa a própria palavra de Deus para tentar fazer o Senhor tropeçar. E é muito importante essa expressão, né? Porque Satanás falava para o Senhor Jesus, está escrito. O Senhor Jesus falava, mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Então, irmãos, uma necessidade de compreendermos a palavra de Deus de uma forma mais profunda, mais completa, ela é muito grande. Porque nos dias de hoje, com tantas linhas doutrinárias, com tantos ventos de doutrina que existem, nós podemos, às vezes, tomar posse ou apoderarmos de alguma averbação, de alguma oração, de alguma sentença, e ela não ser uma sentença plena de Deus. Ela ser uma meia verdade. E uma meia verdade é uma meia mentira. Então, nós precisamos conferir através da própria palavra de Deus o está escrito e o também está escrito. Nós precisamos, como temos feito essa figura algumas vezes, conectar os pontos para fazer então a figura perfeita e bela do testemunho de Deus. Então, nós temos falado isso, o nosso conhecimento, a nossa compreensão de Deus, ela é como se fosse aquele desenho que a gente, quando é criança, faz, que a gente pega uma folha em branco e tem vários pontinhos ali com o número 1, 2, 3, 4, não é assim? E aí você lê lá assim, ligue os pontos com um traço, né, respeitando a ordem. E aí a gente vai ligando e no final, quando a gente acaba de ligar, existe uma imagem ali. Ali existe uma figura. Se pegamos esses pontos e não respeitamos a sequência, eu pego 1, ligo no 4, ligo no 7, depois ligo no 12. O que vai acontecer? Aquela figura vai estar distorcida. Então, parece ser muito importante nos dias de hoje aprendermos. Isso é uma tarefa individual, através do Espírito Santo, de ligarmos os pontos da palavra de Deus de uma forma correta. Se, ao estudarmos a palavra de Deus, percebemos algumas coisas que não estão se encaixando, sempre o problema estará conosco. Somos nós que não estamos ligando os pontos da forma correta. Seja por causa de falta de informação, seja por falta de compreensão das Escrituras. Então, irmãos, para que nós não tenhamos uma teologia distorcida, para que não tenhamos uma percepção de Deus errada, é muito importante. Muito importante. Não só estarmos juntos estudando a palavra, como pela graça do Senhor estamos fazendo agora, mas os irmãos também precisam voltar para casa, meditar no que foi falado, não só por mim, mas por todos os irmãos que têm falado sobre esse tema antes. Tentarmos ligar esses pontos através das Escrituras para percebermos o coração de Deus. O Senhor, através da sua palavra, por ser uma palavra muito plena, ela muitas vezes para nós aparenta uma certa incoerência. Muitos assuntos na palavra de Deus aparentam uma incoerência. Talvez nós falamos isso algumas vezes, né, e o irmão Tozer dá essa expressão, né, ele usa essa figura falando que a verdade tem duas asas. Então eu nunca tive periquito, nem maritaca, nem papagaio, nunca tive passarinho, mas dizem que se você pegar um papagaio de estimação ou uma maritaca e você não quer que ela fuja de casa, que ela voe, dizem que se você cortar as duas asas dela, do mesmo tamanho, ela vai conseguir ainda voar. Né? Ela vai voar mais baixo, mas ela vai conseguir ter uma estabilidade. Se você não quer fazer um pássaro voar, você corta só uma asa dela. Porque ela vai ter uma asa grande e a outra vai ser bem curta.
e ela não vai ter nenhuma estabilidade, nenhuma condição de alçar voo. E muitas vezes a nossa teologia, ou na nossa teologia, acontece isso. Nós superdesenvolvemos uma asa da verdade, e a outra perspectiva da verdade, nós não meditamos nela. Então ela vai ficando atrofiada na nossa fé, de maneira que nós temos uma asa muito forte e outra asa muito anêmica. E nós não conseguimos então voar para os lugares celestiais. Nós não conseguimos alçar voos mais altos. Porque nós reforçamos muito um lado da verdade, enquanto outro lado da verdade fica prejudicado. Então, por exemplo, quando pegamos uma moeda, de um lado temos cara, do outro lado temos coroa. Quando você olha para um lado, você está vendo cara, não é isso? Você vê lá o rosto de alguém marcado ali. Quando você vira a moeda, você vê um número que indica o valor daquela moeda. Então, quando você olha para uma mesma peça, você pode ter duas imagens diferentes, mas é um só objeto e é uma só moeda. Muitas coisas, muitas verdades de Deus têm essa característica. Nós, por um lado, olhamos e falamos, é isso. Por outro lado, olhamos, é outra coisa. E elas são contradizentes? Não, elas são complementares. Nós precisamos tanto de uma como de outra. Recentemente, o irmão Marcelo compartilhou sobre obras de fé. Aparentemente, parecem ser coisas distintas, mas elas são duas faces da mesma moeda. Quando nós olhamos para a fé no Senhor, nós vemos claramente nas Escrituras que ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça do Senhor. Por outro lado, como vimos em Tiago, lá a Bíblia vai falar, mas irmãos, se vocês têm fé sem obras, essa fé é inoperante. Ela não serve para nada. Mostra-me tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Então nós precisamos, numa asa, voar pela fé, e noutra asa nós precisamos ser obreiros praticantes da palavra de Deus. Outro assunto, por exemplo, que traz muita repercussão há muitos e muitos anos, desde a época dos pais da igreja, ali no século II da igreja primitiva, é a questão do livre-arbítrio e predestinação. Então a gente vê nas Escrituras claramente que Deus é soberano sobre todas as coisas. Esse é um lado da moeda. Todas as coisas que acontecem nesse universo estão dentro da presciência e do governo de Deus. Mas quando viramos a moeda, nós vemos que o Senhor também deu ao homem livre-arbítrio. De maneira que eu e você podemos fazer nossas escolhas. De maneira que Deus deseja que todo homem seja salvo. Mas nem todo homem será salvo. Então parece ser incoerente, porque se nós formos ultra-calvinistas, que é o termo que eles usam, porque Calvino foi aquele irmão que mais forçou ou reforçou essa ideia da predestinação, né, dizendo que a graça ela não tem jeito de ser rejeitada, toda pessoa que vai ser salva será salva, e muitos estão destinados ao inferno de uma forma absoluta. Se nós olharmos de um lado, nós vamos ver que Deus conhece os seus. Mas quando nós viramos essa mesma moeda, nós vamos falar que Deus deseja que todos os homens pertençam a Ele. Mas devido ao nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher sim ou não. Enfim, irmãos, nós temos muitos exemplos ou muitos temas na palavra de Deus dessa forma. Que nós olhamos por um lado, existe uma verdade, e nós viramos, existe uma outra verdade, que aparentemente se contradizem, mas na verdade elas se complementam. Estou dizendo isso porque aqui em Mateus 7, como alguns irmãos já disseram, aqui também parece ser uma contradição com muitos outros textos bíblicos. Quando o Senhor fala, não julgueis para que não sejais julgados. Mas existem muitas passagens, como os irmãos já compartilharam, que se fala o contrário. Paulo mesmo, ali em Romanos 14, ele fala, não julgueis uns aos outros, irmãos. Mas no capítulo 16 ele fala, noteis aqueles que não obedecem à palavra, notai-os e afastai-vos deles. Parece ser contraditório esse tipo de situação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, ele fala, julgai entre vós e expulsai do vosso meio o malfeitor. Uai, mas o Senhor aqui está falando para a gente não julgar. Então, irmãos, essa aparência ou essa aparente contradição, na verdade, eles são complementos.
E nós precisamos, como os irmãos já fizeram, tentar entender as facetas dessa moeda, olhar para um lado e olhar também para o outro lado para compreendermos o que o Senhor quer dizer. Nesse mesmo capítulo de Mateus 7, o Senhor fala: cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam como ovelhas, mas são lobos salteadores. Acautelai-vos dos falsos profetas? Mas aí eu estou numa esfera de julgamento, de discernimento. Então, irmãos, nós precisamos meditar um pouco nisso. E eu gostaria apenas de acrescentar alguns pensamentos e algumas ideias para enriquecer o que os irmãos já têm compartilhado sobre esse texto aqui de Mateus 7. Então, Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilaceram. Gostaria de ler também Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A Ti, Pai, consagramos nossos pensamentos, nossa meditação, a Tua palavra. Senhor, a Ti, Senhor, consagramos esse compartilhar, esse tempo que estamos juntos. Senhor, com reverência queremos apreciar e considerar as Tuas palavras para nós. Pedimos a Ti, então, Senhor, pelas Tuas misericórdias, que elas nos acompanhem agora, Senhor. E o Senhor, pela Tua graça, derrame do Teu poder, Senhor, que tem condição de transformar nossas vidas, Senhor, de iluminar o nosso entendimento, de purificar, Senhor, nossos corações, Senhor, de trazer mais profundidade e alargar nossa visão espiritual. Senhor, por isso pedimos a Ti por esse momento, para que haja valor eterno agora, Senhor, de maneira que o Senhor opere em nossas vidas livremente agora e fale aos nossos corações aquilo que está no Teu coração para essa manhã, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Bem, irmãos, o que eu gostaria de deixar como pensamento para os irmãos aqui do capítulo 7 de Mateus, é que aqui o Senhor Jesus, Ele está trazendo um princípio muito interessante, que todos nós devemos considerar. Porque o Senhor Jesus, usando essa figura que Ele usou, né, falando: por que você está tirando o argueiro do olho do teu irmão quando você tem uma trave no teu? Eu procurei lá no original para tentar ver essas duas palavras, e nós poderíamos traduzir essas duas palavras no português, é como se fosse o Senhor estivesse falando assim: por que você está preocupado em tirar uma farpa do olho do teu irmão quando você tem um tronco de árvore no teu olho? O Senhor ali, lógico, Ele está usando uma figura assim, superlativa. O Senhor aqui, Ele colocou de uma forma assim, escancarada, de uma forma humilhante, uma questão assim, tão prática. Ele dizendo: olha, você quer tirar uma farpinha, que é um pedacinho só de madeira, do olho de teu irmão, mas você tem uma árvore inteira no teu. Como você vai fazer isso? Algum tempo atrás, um irmão foi conversar com outro, aqui no nosso meio.
E ele então chamou outro irmão separadamente e ele falou alguma exortação, alguma consideração, que o outro irmão não gostou muito. E aí depois eu recebi uma cópia do e-mail desse irmão que não gostou, respondendo ao outro irmão. E o título do e-mail que esse irmão mandou é esse: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, quando tens a trave no teu? E ele então vai trazer ele vai tentar tecer toda uma ideia para desprestigiar ou desautorizar a pessoa que falou. Mas, irmãos, a única pessoa que pode falar tal semelhante sentença é o Senhor Jesus. Nenhum de nós pode falar isso um para o outro. Porque quando eu falo isso para um outro, eu estou sentenciando que eu estou com uma árvore no meu olho e eu não estou mais conseguindo enxergar o próximo. Os irmãos entendem? Quando o Senhor, ele fala isso, apenas o Senhor Jesus pode falar tal afirmação. A nós não cabe muito julgarmos o próximo, se ele é digno ou não de falar conosco. De fato, quando nós passamos a nos atentar mais com a pessoa do que com a mensagem, que devemos crer que o Espírito Santo quer usar aquela pessoa para nos falar, nós temos dado sinal de que nós estamos com uma trave nos olhos que nos impedem de ver. Da mesma forma que só o Senhor Jesus pode perdoar a mulher adúltera e falar quem nunca errou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, da mesma forma só o Senhor Jesus pode falar: você é hipócrita, tira a trave do teu olho antes de tirar a farpa ou o argueiro do olho de teu irmão. Não cabe a nós esse tipo de julgamento. Pelo contrário, quando resistimos a ouvir algum irmão, provavelmente a trave está no nosso olho. O Senhor Jesus aqui, ele encoraja os seus discípulos, os seus seguidores, a tirarem a trave do olho. Então ele fala: tira primeiro a trave que está no teu olho, então verás claramente. Irmãos, eu gostaria de sugerir para os irmãos isso nessa manhã. Que quando o Senhor tira a trave que está no nosso olho, o que acontece? Quando o Senhor, ele tira aquilo que nos impede de ver as coisas de uma forma clara, o que acontece? Talvez possamos deduzir que quando o Senhor tira a trave que está no nosso olho, nós nos tornaremos perfeitos, nós nos tornaremos irrepreensíveis, e estaremos prontos para dar cocão, cutucar, ser juiz uns dos outros. Mas a minha opinião é exatamente o contrário. Na minha opinião, quando o Senhor tira a trave dos nossos olhos, nós enxergamos quem nós somos. E aí, nosso coração ele muda a perspectiva ou a abordagem que nós temos uns para com os outros. Quando o Senhor fala para tirar a trave dos nossos olhos, Ele quer que vejamos. E vejamos quem nós somos. Esse é um assunto muito difícil, irmãos. Eu estava pensando nessa semana como falar, e infelizmente, me falta consagração e poder espiritual para falar para irmãos que me conhecem há tanto tempo que nós somos pecadores. Me falta poder espiritual, irmãos, para falar: irmãos, nós somos pecadores. E o Senhor quebrar nosso coração. E o Senhor mudar a nossa vida. E enxergarmos quem nós somos. E nos humilharmos diante de Deus. Tiago fala: purificai as vossas mãos, pecadores. Substitua a alegria pelo choro. Troque o riso pelo pranto. Humilhe-se na presença de Deus. O Senhor precisa tirar a trave dos nossos olhos para vermos que somos pecadores. Cada um de nós. Terríveis, abomináveis, rebeldes, insubmissos pecadores contra Deus. Quando o Senhor tira a trave dos nossos olhos, o Senhor cria em nós também uma empatia muito grande por outros pecadores. Os irmãos sabem o que é empatia? Apatia é quando nós não temos nenhum tipo de sentimento por alguém, não é? Então eu tenho apatia por fulano. Não significa que essa pessoa não me incomoda, eu não incomodo ela nem cheira bem, ela nem fede, né? Eu tenho apatia. A pessoa, para mim, não tem nenhum tipo de simpatia, de sentimento por ela. E antipatia? Antipatia é quando eu tenho sentimentos contrários a essa pessoa. Né? Então, quando eu acho uma pessoa antipática, quando eu sou... Enfim, eu tenho sentimentos contra aquela pessoa. Simpatia
é quando eu tenho sentimentos favoráveis com aquela pessoa. E empatia? Empatia é quando eu me identifico com os sentimentos daquela pessoa. É quando eu consigo entender por que ela faz aquilo daquele jeito. É quando eu consigo falar assim, não, eu entendo porque essa pessoa tem agido assim. E a empatia, ela só funciona quando nós também experimentamos aquele tipo de situação. Então, irmãos, quando nós vemos um pecador maldito, rebelde a Deus, e quando nós enxergamos que também somos um pecador maldito, rebelde a Deus, deve produzir em nós uma empatia, no sentido de nos condoermos e termos misericórdia daquela pessoa, porque nós também temos passado pelos mesmos problemas. C.S. Lewis, naquele livro que o Breno gosta tanto, o Cristianismo Puro e Simples, né, Breno? Ele tem um capítulo que ele fala sobre orgulho, e ele começa o capítulo sem falar o que é o orgulho. E ele faz uma espécie de o que é. Então ele fala assim, e ele coloca como o pior pecado que um homem pode cometer, o orgulho. E ele fala assim, o orgulho é quanto mais você tem, mais você abomina no outro. Não é assim? Quanto mais orgulhosos nós somos, mais o orgulho dos outros nos ofende. E o C.S. Lewis, então, ele faz essa prova dos 9. Ele fala, é muito fácil ver e saber se você é orgulhoso ou não. É só você ser sincero com você mesmo e falar o quanto te ofende, o quanto te incomoda. Pessoas que não te cumprimentam, pessoas que não te tratam bem, pessoas que te desprezam, pessoas que te rejeitam, pessoas que agem de uma forma errada. À medida que isso te incomoda dentro do seu coração, isso revela muito o quão orgulhosos nós somos. Porque aquela pessoa não tem o direito de fazer isso comigo. Essa pessoa não é digna de fazer isso comigo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Nessa semana, eu me encontrei com um irmão, que não reúne conosco, irmãos. E a gente saiu para conversar um pouco. E ele não está afastado, ele não está reunindo em lugar nenhum, apesar dele falar que tem tido uma vida com o Senhor na sua casa. E eu perguntei para ele, irmão, ele rodou algumas localidades, algumas assembleias, e eu falei, irmão, por que você parou de reunir? Você tem algum diagnóstico? E o que ele falou, provavelmente nós já ouvimos de outros irmãos, talvez vocês já ouviram isso. Ele falou, eu parei de reunir porque eu estou decepcionado com os homens. Só vejo hipocrisia. As pessoas são hipócritas. As pessoas fingem uma coisa e não são. Então você vai para uma assembleia, você vai reunir com irmãos, é um monte de irmão doente, é um monte de irmão pecador que finge que está tudo bem. Algum irmão já ouviu esse tipo de argumento? Eu falei, mas por que você parou de reunir? Você se acha melhor que eles? Você já está num nível que você não precisa de irmãos? E ele ficou de considerar essas coisas, ele confessou que a minha linha de raciocínio tinha algum sentido. E eu falei, olha, então basicamente você tem orgulho da sua por você ser pecador. Porque esse irmão, ao longo desse tempo, ele traiu a esposa dele várias vezes, com várias mulheres. Ele parou de reunir, fala bobagem, fala palavrão, mas graças a Deus que eu não sou como os outros, pelo menos eu sou sincero. Eu falei, irmão, não tenha orgulho do seu pecado. Não tenha orgulho da sua sinceridade. Sabe por quê, irmãos? Porque incrivelmente o nosso orgulho, ele se manifesta de várias formas, de maneiras inacreditáveis. Inacreditáveis. Então, se nós passamos a servir os irmãos, nós podemos ter orgulho de sermos servos uns dos outros. O Senhor não deseja isso. E lá na frente nós cobramos uns dos outros, Fiz tanto por você, trabalhei tanto por você. Eu tenho orgulho de quem eu sou, eu tenho orgulho de ser tão humilde. Esse irmão estava com orgulho de ser tão pecador. Porque ele falou, não, mas pelo menos a minha vida é um livro aberto. Todo mundo sabe dos meus problemas. Eu não sou como os outros que escondem. Mas, irmãos, isso nada mais é do que uma das muitas formas do nosso orgulho se manifestar. O fato é que, irmãos, que nós olhamos uns para os outros e nós nos orgulhamos de quem nós somos, porque de alguma maneira nós nos achamos melhor do que o irmão.
Há alguns irmãos muito especiais para nós. E nós achamos que esses irmãos são bons. E aí, esses irmãos nós queremos ouvir, esses irmãos têm liberdade para falar conosco, mas outros irmãos não. O que o Senhor aqui está dizendo é, você precisa tirar a trave do teu olho. E você precisa enxergar quem você é. E a nossa compreensão de Deus passa pela compreensão de quem nós somos como pecadores, irmãos. Isso é muito importante. É muito importante. Se os irmãos recordam, tantos livros que nós já lemos sobre biografias de missionários, evangelistas, nós vemos isso no livro de Atos. Um sinal poderoso de avivamento sempre começa com um arrependimento genuíno do pecador. Quando nós vemos os movimentos de avivamento na África, nas tribos da África, quando nós vimos no movimento pentecostal o começo do reavivamento dos Estados Unidos, tudo começa com pessoas, homens, às vezes ministros, pessoas com grande prestígio entre os irmãos, se prostrando no chão, chorando, falando, eu sou um pecador. A minha mente foi iluminada para compreender que os meus atos, eles têm me separado de Deus de uma forma abominável. Eu conheço a Deus, eu conheço seus pensamentos, eu conheço seus mandamentos, e eu obstinadamente tenho insistido em não obedecer. Irmãos, o Senhor precisa abrir nossos olhos. E nós precisamos enxergar quem nós somos. Um dos grandes problemas do desequilíbrio que nós temos, está ali em Romanos 11, 22, é porque nós não consideramos a bondade e a severidade de Deus. Então nós olhamos sempre pela moeda da graça, que é uma moeda muito importante para nós. Nós precisamos atentar para a graça do Senhor. Mas nós não podemos transformar a graça em libertinagem, né, como Judas fala. Uma coisa barata, uma coisa sem valor. Nós precisamos virar moeda para compreendermos que nosso Deus é santo, santo, santo. E o Senhor não pode autorizar, aprovar, ter prazer em nossa vida se vivemos deliberadamente em pecado. Irmãos, precisamos tomar cuidado, porque das figuras que temos no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus andou nessa terra, a quem podemos nos comparar? Nós aqui, irmãos em Cristo. Quem podemos nos comparar? Será que são as meretrizes, os publicanos, aqueles pecadores execrados pela sociedade? Eu acho que não. Aqueles que todo mundo fala assim, esse aqui eu nem olho para eles. Porque esses mesmos, por saberem quem eram, eles corriam após o Senhor de uma forma desesperada e absoluta. Senhor, Tu és a minha salvação. Eu sou um pecador, imundo, impuro. Eu não tenho o que esconder. Talvez hoje pareçamos mais com os fariseus, com os saduceus, com os intérpretes da lei, com os escribas, com os sacerdotes. Aqueles que conheciam a palavra de Deus, aqueles que conheciam os mandamentos de Deus, aqueles que tinham alguns hábitos puros, alguns hábitos que o povo falava assim, esse cara, ele é diferente. Mas como que esse público foi tão desprezado pelo Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus não pode se compadecer e o Senhor não pode aceitar a hipocrisia. O Senhor não pode aceitar uma pessoa que é um sepulcro caiado. Palavras do Senhor Jesus. Raça de víboras. Hipócritas. Pessoas que por fora aparentam uma coisa e por dentro são outra. Pessoas que pregam a justiça, a santidade e são filhos do diabo em obedecer ao Senhor. Que andam uma semana desleixada, longe do Senhor, mas junto com os irmãos simula e aparenta ser íntimo do Senhor. O Senhor necessita tratar isso em nossas vidas. O Senhor necessita tirar a trave dos nossos olhos para que nós não sejamos religiosos. Pessoas religiosas. Vamos na reunião domingo, quando dá, né? Quando queremos. Quando eu não tenho mais nada para fazer, eu vou domingo na reunião. Eu participo, às vezes, de alguma atividade. Vai ter um acampamento? Não, eu vou no acampamento. Mas, irmãos, o Senhor não tem interesse em religiosidade. Nessa religiosidade. Quando o Tiago fala da religião pura e sem mácula, obrigado, Zé. Quando o Senhor fala disso, existe uma religião pura e sem mácula. E essa religião pura e sem mácula está relacionada a não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. Então, irmãos, o Senhor precisa abrir os nossos olhos.
Porque a minha experiência me mostra, através da minha vida, e através da experiência que eu tenho tido ao longo desses anos com os irmãos, é que quanto mais cego nós somos, mais dificuldade temos de ouvir uns aos outros. Porque o orgulho nos impede de apreciar qualquer tipo de observação e qualquer tipo de exortação que possamos receber. Então, irmãos, esse é um ponto que precisa esquentar nosso coração de uma forma profunda, de uma forma inacreditável. A figura lá que o Gerson gosta, de Mefibosete, também falou meu coração nessa semana, pensando nessa figura, porque os irmãos recordam, Saul, o rei que veio antes de Davi, ele é uma figura do cristão carnal. Ele é uma figura de alguém que foi ungido por Deus, foi rei de Israel, profetizou em nome do Senhor, lutou guerras pelo Senhor, ou seja, ele não é figura de incrédulo. Ele é do povo de Deus, Israel, rei de Israel. Mas o Senhor ele vai destacar que ele era muito belo por fora, né, que ele era o mais alto de todos, que ele era celebrado em Israel pela sua beleza. O que isso fala? Aparência. Aparência. Uma pessoa que aparentemente é linda. E nós conhecemos pela história de Saul que ele não teve um coração submisso ao Senhor. E nós sabemos pela história que o Senhor então escolhe um outro rei. E também pode ser uma figura de Cristo, Davi, figura de Cristo. Aquele que substitui a aparência, o homem espiritual, a vida de Cristo operando em nós. E nós sabemos pela palavra que quando Davi se torna rei, ele, por misericórdia e amor a Jonatas, ele procura descendentes de Saul para abençoar. Então nós sabemos a história de Mefibosete, um dos descendentes de Saul, acho que neto de Saul, que era coxo, aleijado dos 2 pés, que talvez tenha ficado com medo quando soube que o rei Davi queria vê-lo, porque naquela época, imaginem, um rei que é de uma outra família, que toma posse do reino, ele deve ter muito interesse em matar todos os descendentes do rei que foi deposto, para que não exista mais descendência do rei antigo. Mas Davi fala, chamem Mefibosete e falem para ele não temer, porque eu não vim matá-lo, eu vim para abençoá-lo. E nós conhecemos a história de Mefibosete, que quando ele se achega diante do rei, ele fala, mas por que eu recebi tantas bênçãos do rei Davi? Porque o rei Davi, nós vemos pela história, ele fala, a partir de hoje você vai viver no meu palácio. Você vai comer à minha mesa todos os dias. Figura de comunhão. Um coxo, aleijado, que não servia para guerra, não servia para nada, que precisava de outros para ajudá-lo, como a gente vê o escudeiro dele, o ajudante dele. Filho de um rei rebelde, que já não tinha mais nada. O rei Davi fala, eu te darei terras, eu te darei prosperidade, eu te darei bênçãos, você estará na minha presença todos os seus dias. E ele fala, rei, quem sou eu para receber tantas bênçãos? Eu não passo de um, Gerson, cão morto. Eu não passo de um cão morto. Irmãos, há quanto tempo o irmão não tem esse sentimento? Pense bem. Há quanto tempo nós não temos o sentimento diante do Pai que nós somos cães mortos? Pense bem. O que aconteceu? Temos orgulho de quem nós somos? Pense bem, irmãos. Há quanto tempo a dor do pecado não nos incomoda? Há quanto tempo o nosso pecado não nos incomoda? Ao ponto de percebermos que isso desonra profundamente o nosso rei. Há quanto tempo, irmãos, nós não falamos para o Senhor, eu sou um cão morto? Um outro descendente de Saul, Simei, ele se apresenta fazendo esse paralelo. Então nós sabemos pela história que em algum momento Davi, ele foge de Absalão. Um filho rebelde de Davi que se levanta contra o reinado do pai, e Davi começa a fugir. E ali Simei, ele começa a jogar pedra e amaldiçoar Davi, falando, agora você foi um homem sanguinário, agora Deus está te dando a paga. Deus agora está te castigando. E agora o reinado de Saul vai voltar para a família.
Muito interessante, irmãos. Nós temos esses dois paralelos como exemplo de quem nós somos. Ou somos como Mefibosete, pessoas que reconhecem que são cães mortos, ou somos como Simei, que agora estamos reivindicando para nós reino, glória, poder, mesmo vendo o nosso Senhor como rei. Irmãos, quando nós fazemos isso, quando queremos glória para o nosso nome, quando queremos honra para o nosso nome, quando falamos, espera aí, eu tenho esse direito, eu sou descendente de Saul, nós somos como Simei. Jogamos pedra contra o Senhor e maldizemos o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele ilumine o nosso coração. Quando o Senhor Jesus está falando aqui em Mateus 7, o que está no meu coração é isso. Os irmãos considerem depois. Muito mais do que a questão de julgamento, que parece ser aquilo que orbitamos o pensamento, o que o Senhor está querendo mostrar aqui é que nós precisamos enxergar claramente antes de tomarmos qualquer tipo de decisão. Essa palavra julgar é uma palavra muito ampla no original. Mas, como alguns irmãos disseram, essa palavra, ela fala sobre vingar, sobre maldizer, sobre punir e sobre sentenciar judicialmente contra alguém. Então nós já começamos a entender alguma coisa. Que o Senhor fala, não vingue a vós mesmos. Não vingueis a vós mesmos. Não puna aos outros por causa do seu orgulho. Não ofenda aos outros por causa do seu orgulho. Aqui o Senhor está falando, e aí eu gostaria de terminar trazendo esse pensamento para os irmãos, é que o Senhor, de uma forma tão objetiva, e nas Escrituras vão mostrar isso, é que Ele fala assim, você vai usar essa régua de medição para os outros, pois é com ela que eu também irei te medir. Você vai ser tão firme e tão duro com o seu próximo? Prepare-se, porque é com essa medida que eu medirei você também. Você vai estar preparado? Você quer encarar? Como Paulo fala lá em Coríntios 10, vamos provocar zelo a Deus, nós vamos brigar contra Deus, acaso Ele não é mais forte do que nós? Os irmãos querem entrar nessa luta contra Deus? Senhor, da mesma forma que eu tenho medido os outros, pode me medir também. Nós não somos assim, irmãos. Hoje de manhã nós cantamos das misericórdias do Senhor que se renovaram, né, nessa manhã conosco. E nós, depois de uma semana terrível, um dia terrível, coisas terríveis que fazemos contra Deus, nós podemos entrar no nosso quarto, podemos sentir um refrigério, o Senhor traz perdão. A gente de coração agradece ao Senhor, fala, Senhor, as tuas misericórdias não têm fim. Que coisa inacreditável. Mas, irmãos, o Senhor também não tem a mesma experiência para o irmão do lado? O Senhor também não deseja fazer a mesma coisa com o irmão do lado? Pensem bem, irmãos, se o Senhor me atura, será que Ele não vai aturar os irmãos? Se o Senhor tem perdão para me oferecer, será que Ele não tem perdão para oferecer ao irmão do lado? Mas nós não somos assim. Ah não, o Senhor me perdoa. Essas coisas que eu tenho feito, agora o irmão do lado eu não consigo tolerar, perdoar, aceitar. Então nós julgamos uns aos outros. E Tiago 4,11, antes que alguns irmãos achem assim, de julgamento num sentido quase de um tribunal, né? A gente encontra um grupo e vamos fazer uma sentença. Em Tiago 4,11, Tiago fala que quando nós falamos mal de alguém, nós julgamos esse irmão. Bem, aí eu acho que nós temos que reavaliar nossa compreensão de julgamento. E Tiago fala uma coisa incrível ali, porque ele vai falar assim, quando nós falamos mal do nosso irmão, julgamos o nosso irmão, nós falamos mal da lei e julgamos a lei. E só há um legislador e há um só Senhor que pode fazer isso, Deus. O que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando nós assumimos uma condenação para uma outra pessoa, nós estamos assumindo um papel que somos Deus naquela situação. Irmão, quando você deliberadamente resolve punir um irmão, ao tratá-lo asperamente, ao tratá-lo mal, ao agir de uma forma propositada, eu quero te magoar, eu quero te punir porque você fez uma coisa errada comigo, ou porque eu acho que você está fazendo uma... Irmão, nós estamos julgando uns aos outros.
E nós estamos assumindo um papel que não cabe a nós, que é o papel divino, é o papel de Deus. Quem definirá e julgará as coisas é Deus. Não cabe a nós vingarmos, não cabe a nós punirmos uns aos outros, nesse sentido, principalmente nessa esfera pessoal, não cabe a nós. Então, irmãos, talvez o Senhor precise iluminar o nosso coração para percebermos que temos julgado muitas pessoas, seja através das nossas atitudes, seja através da nossa boca, falando dos outros, julgando os outros, condenando os outros. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 4, quando ele fala assim, a mim pouco importa se os outros me julguem, é muito importante pegar esse contexto ali. Porque Paulo está dizendo do dispenseiro, do ministro da palavra, né? Porque importa que o dispenseiro, o ministro da palavra, seja encontrado fiel. E ele vai dizer o seguinte, porque aí os irmãos ou as pessoas podem julgar algum ministro por causa das decisões que ele tomou. Então eles poderiam julgar Paulo por não ter ido pregar numa cidade, por ter falado daquela forma ou de outra forma. Aí, nesse contexto, Paulo fala, olha, se vocês querem me julgar pelas decisões que eu tenho tomado, pouco me importa, porque nem eu posso me julgar. Apesar da minha consciência estar tranquila, apesar da minha consciência estar boa diante do Senhor, quem vai me julgar é o Senhor. É o versículo tão conhecido por nós lá de 1 Coríntios 4, 5. Não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor. Porque Ele trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desejos do coração. Então, irmãos, muitas vezes nós olhamos para uma situação e somos muito rápidos para tomar uma decisão e definir aquilo. Mas o Senhor conhece os corações. Sabe o que também me impressiona? E eu já falei isso para os irmãos, na história de Joabe, também um comandante dos exércitos de Davi. Então nós sabemos a história. Ele mata Abner e ele mata Amasa. Abner foi um comandante dos exércitos de Israel que não seguiu a Davi em primeira instância. Os irmãos lembram? Ele seguiu a Isbosete, o filho natural de Saul que deveria assumir o trono. Então quando Saul morre, existe uma divisão em Israel. Alguns passaram a seguir a Davi e outros passaram a seguir a Isbosete, filho de Saul. E Abner foi comandante dos exércitos de Isbosete. Joabe, de uma forma traiçoeira, mata Abner. E lá na frente, quando Absalão, esse rei que eu mencionei, também toma Jerusalém e vira rei, tomando o reinado de Davi, Amasa, ele se torna comandante dos exércitos de Absalão. Olha, Abner e Amasa serviram a outros senhores e não a Davi. Joabe mata tanto Abner quanto Amasa. Mas no final da vida de Joabe, quando ele é morto, ali no começo de 1 Reis, Salomão, Davi já havia morrido, Salomão já era o rei. Salomão fala assim, hoje houve justiça ao sangue derramado de Abner e Amasa por Joabe, porque eles eram homens mais justos e melhores do que ele. Essa eu não esperava, sinceramente, para os irmãos. Eu não esperava que a Bíblia traria uma sentença dessa. E o que me fala o coração disso, irmãos, é que podem existir irmãos, irmãs, que não estão servindo da forma correta. Podem existir irmãos e irmãs que, ao nosso entendimento, estão agindo de uma forma errada. Eles podem ser melhores do que nós. Eles podem ser mais justos do que nós. Porque o coração deles está sincero. E aí não cabe a nós julgar. O que nós podemos dizer é, Senhor, esse caminho eu não tenho liberdade de trilhar. Se os irmãos, ou se fulano, ciclano tem trilhado esse caminho, mas irmãos, é só quando o Senhor Jesus voltar e manifestar os verdadeiros sentimentos dos corações, é que as coisas serão julgadas. Então, irmãos, é uma precipitação, é um orgulho, é um erro nós tentarmos julgar uns aos outros. Falar, olha, esse irmão não deveria fazer isso, aquele irmão começou a fazer aquilo, está errado fazer.
Não estou falando de pecado aqui, eu estou falando de motivação e estou falando de decisões com respeito à vida, com respeito às suas decisões. Um irmão quer ir morar em outro país, em outra cidade, a gente é rápido para falar contra. Né? A gente, nossa, mas esse irmão vai abandonar a Assembleia, um irmão muda de casa, compra. Nós somos muito apressados em concluir as coisas uns com os outros. E o Senhor fala, não faça isso, não faça isso. Preocupe-se em enxergar. Preocupe-se em tirar a trave do teu olho. Enxergue quem você é. Se você tentar assumir o papel de juiz, você vai errar nas suas conclusões, porque você não tem todas as informações necessárias para uma conclusão prudente, sensata e perfeita. Então, irmãos, para que os irmãos meditem nisso, existe sobre nós uma sentença já dada pelo Senhor que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Todos nós. Todos nós um dia apresentaremos nossa vida diante do Senhor Jesus. E eu não sei como vai ser. Mas eu deixo aqui um pensamento que eu tenho há muitos anos, eu já até compartilhei isso com os irmãos, gostaria que os irmãos meditassem nisso. Ali em Tiago 2, Tiago parece que nos dá uma chave muito importante. Ele vai falar, ele vai trazer uma ideia falando assim, olha, você quer agir como um senhor sobre os irmãos? Então ele estava criticando pessoas que fazem acepção de pessoas, pessoas que olham a aparência. E ele vai falar, olha, se você se acha muito perfeito, toda pessoa que desobedece um só ponto das leis de Deus, ele se torna culpado de todos os pontos. Então Tiago fala, porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não adulteras, porém matas, você é transgressor da mesma forma. Então, irmãos, o que Tiago está dizendo é que diante do Senhor, todos nós, quando nós erramos em uma coisa diante do Senhor, não há um pecadinho ou um pecadão nessa perspectiva. Somos culpados, somos pecadores. E aí Tiago fala assim, falai de tal modo, olha lá a boca, falai de tal modo e vivei de tal maneira como aqueles que estão sob debaixo dessa lei, a lei da liberdade. Porque todos nós seremos julgados. E aí ele termina falando, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu tenho esse sentimento, irmãos. Os irmãos meditem. Talvez um de nós vai chegar diante do Senhor rastejando como um cão morto, sabendo quem é, sabendo que tinha dificuldade de perdoar por causa do seu orgulho, sabendo que era rebelde por causa das suas obstinações, sabendo das suas incoerências, da sua contradição, do seu desejo de servir a Deus, mas também do seu desejo de se lambuzar com os prazeres da carne, com as coisas do mundo, do desejo de amar a Deus, mas também ama as riquezas, do desejo de amar os irmãos, mas também ama a si mesmo, e chegar diante do Senhor como um cão morto, se aproximar diante do Senhor, falar, Senhor, não precisa nem passar o filme da minha vida, eu sei quem eu sou. E o Senhor fala, amigo, levanta-te, porque com a medida que você mediu o seu próximo, eu agora vou te medir também. Porque da forma como você tratou os seus irmãos, da forma como você perdoou, da forma como você foi longânimo, da forma como você foi condescendente, eu também serei com a sua vida. Talvez nós cheguemos diante do Senhor, cheios de dedo para apontar para os outros, exaltando a nossa pessoa porque nós não cometemos os mesmos erros que outros cometeram. E o Senhor falar, mas por que você está chegando e querendo sentar num lugar de honra? Esse lugar não te pertence. E com a mesma medida que você mediu os outros, eu vou te medir agora. E se você não perdoou pessoas que te ofenderam de uma forma tão pequena, por que eu agora deveria te perdoar? Os irmãos lembram em Mateus 6, a oração do Pai Nosso? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará.
E quando nós oramos ao Senhor na nossa casa, falando, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Irmãos, se o nosso orgulho prevalece sobre a nossa vida, tem existido um rompimento do nosso relacionamento com Deus. E naquele dia de juízo, não haverá misericórdia que brote para nos justificar. Esse é um pensamento que eu queria deixar para os irmãos, que os irmãos pensem nisso. No dia do juízo, a misericórdia tem um caminho de triunfo, porque o Senhor falará, você entendeu que era pecador, e é essa a lição que eu gostaria de te ensinar. E da mesma forma que você perdoou, eu também te perdoo. Não sente lá atrás, sente-se aqui, num lugar de honra. Bem-aventurado o homem que se humilha. Bem-aventurado o homem que chora, porque será consolado. Como nós lemos aqui em Lucas 14. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Agora, irmãos, aquele que se humilha, como nós podemos aprender esse caminho da humilhação? Que o Senhor fale a cada um de vocês, a cada um de nós, o que nós temos agido, como temos feito, aquele traço de orgulho, aquela pontinha nossa de orgulho com nossa esposa, nossos filhos, nossos irmãos, no trabalho. Sim, irmãos, para que o Senhor abra os nossos olhos, tire a trave dos nossos olhos, para que vejamos que somos cães mortos, carecedores da graça de Deus. Agora, há disciplina na casa de Deus? Há informação sobre disciplina? Muita. E se o Senhor permitir, outro dia falaremos disso.